Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos da Rádio e TV Fraternal. Bem-vindos a mais um capítulo do nosso programa Lições Fraternais. Capítulo de hoje do livro do Espírito da Verdade, o capítulo 20, Contrastes. Vamos fazer a leitura desse capítulo. Existem contrastes exprimindo desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Existem contrastes tecendo contradições. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. Todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. Temos a apologia da paz onipresente. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesma. Existem contrastes gravando ensinamentos. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. A caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. A vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Pois bem, amigos, capítulo 20, Contrastes, faz menção ao Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai. O item 6, diferentes categorias dos mundos habitados. E aqui ele elenca, é André Luiz esse texto. André Luiz elenca aqui os contrastes que expressam desigualdades, os contrastes que expressam contradições, contrastes que gravam ensinamentos. E tudo isso se dá onde? Cada espírito que vem reencarnar aqui na Terra tem a sua missão. Isso a gente que segue o Espiritismo já sabe desde quando começa ali a engatinhar no Espiritismo, a ler as primeiras obras do Espiritismo, você já começa a entender que você tem uma missão aqui a cumprir, que você tem a sua prioridade, a sua necessidade de estar aqui nesse mundo. E, mesmo assim, a gente encontra o quê? Esses contrastes que André Luiz quer dizer. Que enquanto estar aqui, quer voltar para o plano espiritual. Mas que quando está lá no plano espiritual, quer voltar para a Terra, quer voltar para cá. E a gente já sabe a razão disso, porque ele nesse texto diz exatamente isso. Ele conclui o texto explicando dessa forma, que a vida espiritual, ela é um espelho da vida que nós levamos aqui. Ele termina assim, a vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Então, ou seja, nós estamos aqui, nós viemos para cá com essa finalidade do aprimoramento, com essa finalidade do burilamento, do trabalho em nós mesmos. E ele elenca aqui esses contrastes que acontecem. Por quê? Porque nós esquecemos o nosso passado espiritual, e que ele é proposital para jamais atrapalhar esse caminho evolutivo que aqui vamos exercer, e lembrar que nós já passamos por diversas situações, diversas fases em outras vidas. Por isso que o capítulo do Evangelho ele faz menção ao quê? Ao capítulo 3, que há muitas moradas na casa do meu Pai. E tem lições que às vezes esbarram nas interpretações, mas a gente sempre tem a aprimorar. Essa aqui, esse contraste que ele fala, é um contraste também de acreditar que existe um só planeta
Só o planeta Terra tem essa vida? Certamente não. Nos outros existem vida também, mas uma vida que diverge da nossa. Nós não somos capazes, aí vem a nos auxiliar o entendimento de que essas vidas outras que existem, nós desconhecemos. Nós ainda não sabemos como elas são, como elas se dão. É muito. A nossa capacidade ainda é limitada. Pode ver que Jesus, em alguns trechos do Evangelho, ele deixa isso bem claro, que quando ele diz alguns termos como isso ainda vos será revelado. Ou seja, com o nosso aprimoramento, passaremos a entender. Então, arrogância e prepotência nossa, achar que o único planetinha com vida é o nosso. E planetinha não fala no sentido pejorativo, muito pelo contrário. É um planeta que, por sua vez, como diz o item 6 desse capítulo, diferentes categorias de mundos habitados. Esse planetinha faz parte de um mundo que está se regenerando, ou seja, ele está passando de provas e regeneração, provas e expiações para a regeneração. Então veja o comprometimento que nós temos com ele da mesma forma que ele tem para conosco. Muitos espíritos, eles absorvem o que aquele globo oferece. Da mesma forma, isso quer dizer o quê? Da mesma forma que nós temos os espíritos simpatizantes, que são aqueles espíritos que nós nos entendemos bem. Quando nós dizemos aquelas frases, o meu santo não bate com o dele, não tem muito a ver com santidade. Quer dizer exatamente isso. Tem alguma reminiscência ali do passado que me incomoda naquela pessoa, alguma coisa que vem lá de trás, de alguma fase terrena, de alguma fase vivida e que marcou, mas eu não sei explicar hoje o que é, mas eu não me sinto bem perto dela. Isso se dá também nós com o planeta qual habitamos. Eu sou simpatizante para com aquele planeta. Eu tenho para dar o que aquele planeta tem para oferecer e vice-versa. Então aqui nós estamos falando de algo mais superior, no sentido de que o espírito com o planeta, o compromisso que eu tenho, o compromisso que eu tenho com esse planeta. Porque não adianta eu esperar que o mundo progrida para que ele seja melhor para mim se eu continuo nessa mesma fase, se eu continuo nessa mesma etapa. Então veja o nosso compromisso de evolução conjunta. Eu evoluo, o planeta também evolui. Não adianta eu querer esperar só o planeta evoluir. Ou não adianta eu esperar, aí vindo mais para o nosso dia a dia, esperar só que o outro evolua. Nós fazemos como se fosse um grande barco, nós fazemos parte desse grande barco e queremos que ele navegue por esse grande oceano da vida e melhore, mas que nós melhoremos também. E a melhora nossa se dá individualmente, cada um por si. Eu tenho que fazer a minha parte, como o outro tem que fazer a parte dele. E aí vem essa reflexão que Emmanuel nos coloca, que nós vemos tanta tecnologia, tanta ciência, e diante de tanto essas moradas, como Jesus disse, há muitas moradas na casa de meu Pai, e como ainda pessoas não acreditam em Deus. Aqui não é longe, jamais isso, um julgamento. É uma forma dessa pessoa interpretar. E cabe a nós unicamente respeitá-la. Se ela entende desta forma, a mim, o meu respeito. Mas, como nós já vemos o mundo de uma maneira diferente, para nós fica difícil interpretar esse mundo, esse planeta, sem Deus. Fica difícil olhar em cada situação, em cada folha que cai de uma árvore e não ver a presença divina. Mas a isso faz parte da nossa evolução. Esse meu respeito, quando Jesus disse que nós temos que amar uns aos outros, amar o próximo como a si mesmo, esse respeito simboliza um amor também. Não é porque ele não acredita em Deus que ele é uma pessoa a amar. Não é dessa forma que nós temos que analisar, muito pelo contrário, que jamais devemos julgar. Mas, como Divaldo Franco nos ensina, ele tem uma frase que diz exatamente assim: antes um ateu de postura caritativa
do que um religioso hipócrita. Então, essa é a interpretação que nós temos que fazer. O bem cabe a cada um e a melhor forma de interpretar é como o texto que nós lemos. Cada um interpreta de uma maneira. Religiões que existem são todas boas. Muitas das vezes, quem as faz mal são quem as conduz, que leva a sua interpretação para aquilo que deseja. Mas aí cabe a cada um de nós discernir, que é essa capacidade que Deus nos concedeu, de interpretar, de analisar e ver onde está a bondade, que esse é o sinal de Deus, né? Nós sabemos disso. A bondade, onde estiver presente a bondade, aquela pura bondade, ali está a presença divina. E o fato é que quanto mais melhores formos, mais ajudarmos o nosso planeta a progredir, para planetas superiores iremos, para mundos superiores iremos. Porque o contrário também pode acontecer, em que pese a minha evolução estacione, pare, mas eu posso ir para o mundo inferior, para lá ver quão pior pode ser a minha vida se hoje eu tão reclamo. Então, essa é a reflexão do tema, do contraste que Emmanuel nos traz, do capítulo 3 do Evangelho, há muitas moradas na casa do meu Pai. E eu vou ficando por aqui com a reflexão, deixo aí para você refletir acerca desse tema, dessa leitura. Leia o Evangelho. Até o próximo programa. Fique com Deus. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.